Essas mulheres foram sequestradas e abusadas por mais de uma década. Conheça agora o caso Ariel Castro. Ariel Castro sequestrou 3 mulheres ao longo de 10 anos: Michelle Knight, Amanda Berry e Dina de Jesus, e as forçou a praticamente viver em uma casa dos horrores. Ariel Castro, nascido em Porto Rico no ano de 1960, não começou seus atos violentos da noite para o dia. Tudo teve seu início com seu relacionamento abusivo com sua esposa, Grimilda Figueroa. Os dois tiveram um casamento conturbado e abusivo. Grimilda deixou Castro em meados da década de 1990, depois que Castro sujeitou ela e seus 4 filhos a ameaças de morte, chegando a quebrar o nariz de Grimilda e deslocando seu ombro 2 vezes. Em um processo judicial aberto em 2005, Grimilda relatou que Castro frequentemente sequestrava suas filhas e as mantinha longe dela. Castro era motorista de ônibus escolar. Uma certa vez, em 2004, ele acabou deixando uma criança sozinha dentro de um ônibus, e em 2012 ele acabou sendo demitido por fazer o mesmo com outra criança. Michelle foi a primeira vítima de Castro e foi a que ficou mais tempo em suas mãos. Em 23 de agosto de 2002, a caminho de uma consulta do Serviço Social sobre a recuperação de custódia de seu filho, Michelle não conseguia encontrar o prédio que ela procurava. Ela perguntou a pessoas que estavam passando pela rua, mas não teve sucesso. Foi quando ela avistou Castro. Ele a ofereceu uma carona, o que para ela não era de se estranhar, já que Castro era pai de alguém que ela conhecia. Após entrar no carro, ela percebeu que Castro dirigia para a direção errada. Ele disse que estava indo para sua casa, pois ele havia pegado recentemente filhotes de cachorrinho e que ele queria dar um para o filho de Michelle. Ela então concordou, pois pensou que não seria nada demais. Quando chegaram na casa de Castro, Michelle o seguiu até o andar de cima da casa, ao que parecia um quarto onde ele mantinha os filhotes. Mas ao chegar à entrada do quarto, Castro a empurrou para dentro e trancou a porta. Ali começaria os seus 11 anos de terror. Amanda Berry foi a segunda vítima de Castro. Ela estava deixando seu turno no Burger King em 2003. E ao procurar uma carona, Amanda avistou a van familiar de seu conhecido Castro. Foi o pior erro de sua vida, pois ao entrar na van para uma carona, Amanda se viu presa pelos próximos 10 anos. A terceira e última vítima de Castro foi Gina de Jesus, de 14 anos. Ela era amiga de escola da filha de Castro, Arlene. Gina havia marcado um passeio com Arlene, mas acabou que esse passeio não pôde ocorrer. Então Gina resolveu voltar para casa e no caminho ela encontrou com o pai de sua amiga. Castro pediu ajuda a ela dizendo que não conseguia achar Arlene. Gina então concordou em ajudar. E ali ela selou seu destino ao entrar no carro do que para ela seria uma pessoa de confiança. Quando deu por si, ela já estava presa na casa de Castro. Isso aconteceu em 2004. A vida das 3 vítimas de Castro foi marcada por dor e sofrimento. No começo, Castro as mantinha no porão. Com o tempo, ele as permitiu morar no andar de cima, atrás de portas fortemente trancadas, muitas vezes com buracos grandes o suficiente para colocar e retirar comida. As mulheres também tinham que fazer suas necessidades em baldes que Castro deixava no quarto, balde esse que era raramente trocado por Castro. Castro ainda gostava de fazer jogos mentais com suas vítimas. Ele às vezes deixava uma porta aberta para que as mulheres experimentassem a esperança da liberdade, só para depois capturar elas novamente e castigar com surras brutais.
Ao invés de comemorar seus aniversários, as mulheres eram obrigadas a comemorar o aniversário de sua prisão. Ano após ano, as mulheres sofreram duras e frequentes violências sexuais, físicas e mentais. As 3 mulheres assistiram o mundo passar ano após ano, trancadas no quarto. Elas eram permitidas assistir um pouco de TV, em uma televisão antiga em preto e branco. O mais assustador era que Castro continuava a receber seus familiares na casa, como por exemplo sua filha, que era amiga de Gina. As mulheres ficavam tão bem trancadas e escondidas que ninguém percebeu por anos o que ocorria no andar de cima. Com o passar dos anos, as 3 passaram a aprender a lidar com Castro, a saber o que se passava na casa e como esconder seus sentimentos íntimos, já que Castro era um homem sádico e sentia prazer em causar dor e sofrimento em suas vítimas. Devido às constantes violências sexuais, era inevitável que as mulheres engravidassem, e Castro não queria de forma alguma um filho com suas vítimas. Michelle, por exemplo, havia engravidado várias vezes de Castro, mas ele nunca deixava terminar a gestação. Castro a espancava tanto que ela acabava perdendo os bebês. Quando Amanda acabou por engravidar, Castro permitiu que ela terminasse a gestação, e Michelle, que já havia tido um filho antes de ser sequestrada, ajudou Amanda a dar à luz em uma piscina infantil que Castro lhes deu para que elas não fizessem sujeiras no quarto. Das 3 prisioneiras, Michelle era a mais rebelde, por assim dizer. Por esse motivo, Castro frequentemente a castigava, deixando-a sem comida e a prendendo em uma viga de apoio no porão. Amanda foi mantida separada em uma sala trancada com sua filha, que ela chamou de Jocelyn. Elas sempre fingiam ir a pé para a escola, caminhando em volta da sala. Amanda tentava fazer o possível para que a menina tivesse um mínimo de senso de normalidade. Ano após ano, elas sobreviveram à prisão e aos abusos de Castro, até que em maio de 2013 tudo mudou. Neste dia, Castro saiu para comprar algo e acabou esquecendo de trancar a porta do quarto de Amanda e Jocelyn. A criança, então, vendo que a porta estava aberta, saiu correndo para o andar de baixo para procurar por seu papai. Ela então subiu novamente correndo, dizendo à sua mãe que o papai não estava na casa e que o carro tinha sumido. Foi então que Amanda percebeu a chance de ouro que ela tinha em suas mãos. Amanda então desceu correndo as escadas e foi até a porta da frente, mas ela sabia que não poderia abrir, já que além de estar trancada, havia um alarme. Ela então colocou as mãos para fora através do buraco que as cartas eram entregues e começou a gritar desesperadamente por ajuda. Um homem que passava na rua, Charles Ramsey, ouviu os gritos desesperados de Amanda e correu para socorrer. Ele então a ajudou a arrombar a porta. Quando o homem entrou, Amanda falava repetidas vezes que ela era Amanda Berry e que havia sido sequestrada, e pediu para que o homem ligasse para a polícia. Pouco depois, a polícia chegou na casa e Michelle, que ainda estava trancada, ouviu o barulho no andar de baixo, achando que Castro havia retornado e pegado Amanda na fuga. Mal sabia ela que estava de cara para sua liberdade. Foi então que a polícia arrombou a porta de seu cativeiro e Michelle, aos prantos, caiu nos braços de seus salvadores. Castro logo foi preso ao retornar para casa. Ele foi acusado de homicídio qualificado pelos bebês que Michelle perdera, sequestro e violência sexual. Castro testemunhou a favor de si mesmo no julgamento. Ele alegou que as vítimas não haviam sofrido tanto quanto elas alegavam e que elas tinham até um certo conforto em sua prisão. Castro foi condenado à prisão perpétua e mais 1000 anos de prisão, o que acabou durando pouco mais de um mês. Ele se matou em 3 de setembro de 2013, enforcando-se com os lençóis de sua cela na prisão.
Após a prisão de Castro, as 3 mulheres começaram a reconstruir suas vidas. Michelle escreveu um livro sobre sua prisão, chamado Find Me, em português, Encontrando-me, e logo após ela mudou seu nome para Lily Rose Lee. Ela espera encontrar seu filho, que foi adotado enquanto ela ficava presa quando ele atingir a maioridade. Amanda Berry agora mora com sua filha Jocelyn e se adaptou a tomar suas próprias decisões na vida. Ela também trabalhou em um segmento de TV sobre pessoas desaparecidas no Nordeste de Ohio. Gina de Jesus também escreveu um livro de memórias junto com Amanda, falando sobre as suas experiências no cativeiro. O livro foi intitulado Hope, a memória de uma sobrevivente em Cleveland. Ela também se juntou ao comitê do Amber Alerta no Nordeste de Ohio. A casa, que foi cativeiro das 3 mulheres por mais de uma década, foi demolida alguns meses após a revelação dos crimes de Castro. Muito obrigada por assistir até o final. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal. Curta, comente e compartilhe. Assim você ajuda o canal a crescer e a atingir mais pessoas. Um forte abraço e até a próxima!